E por falar em saúde, vamos continuar nesse tema. A gente vai falar sobre trombofilia. Essa é uma doença e é um dos muitos fatores que determinam a origem e a causa da trombose, que é a formação de coágulo sanguíneo em uma ou mais veias do corpo humano. Esses coágulos podem se formar nas veias profundas das pernas, por exemplo, ou se deslocar pelo sistema circulatório e obstruir artérias, o que pode causar complicações mais graves, como embolia pulmonar ou acidente vascular cerebral. Pode ser hereditária ou adquirida. Quem explica melhor pra gente sobre esse assunto é o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gurgel. Doutor, seja muito bem-vindo sempre à nossa casa. Rio de Janeiro, um sol para cada um, doutor? Para cada um, um maçarico ligado lá para cada um. Esses dias a gente recebeu uma mensagem de uma telespectadora e ela falou: Bi, aqui no Rio de Janeiro, um sol para cada um. Pois é, a pele tá repulsando já o calor. Já não dá mais. E aí, quem tem esse tipo de doença sofre com calor também, doutor? Sofre, acaba sofrendo, né? Porque, na verdade, a trombofilia, como você explicou muito bem, ela é uma predisposição a fazer trombose. E automaticamente isso mexe com a viscosidade do sangue, né? Que é a questão do sangue ser mais fluido ou menos. E no período do calor, os vasos, eles tendem a dilatar mais. A gente tende a suar um pouco mais, né? Então, a gente desidrata. A tendência é que o sangue fique mais grosso pela desidratação. Então, quem tem essa predisposição acaba sofrendo um pouquinho mais mesmo. Tadinho. Quando a gente fala de trombose, as pessoas já têm muito medo. Sim. Aí a trombofilia, a gente falou aqui, mas eu vou pedir pra você repetir um pouquinho pra gente. Sim. Como que ela se dá? O que acontece? Então, na verdade, a trombofilia é uma predisposição a fazer trombose. O paciente que ele chega com trombofilia, normalmente ele chega pra gente e fala assim: doutor, eu fiz uma trombose, tratei a trombose, melhorei, parei de tomar o remédio. Uma semana depois a trombose voltou. Nossa. Tratei, melhorei, parei de tomar o remédio. Voltou a trombose. Então, na verdade, essa predisposição, ela vem por N fatores, né? O principal é a trombose, mas existem outras características também da trombofilia que não a trombose. E aí ela pode ser hereditária, pode ter um defeitinho ali no nosso fábrica. metabolismo, ou adquirida, tá? E lembrando que as hereditárias, não necessariamente a pessoa vai aparecer desde criança, desde ter idade. Pode aparecer como um clique em algum momento da vida. Da vida? Nós temos pessoas que desenvolvem trombofilia, tem 40 anos, 30 anos, 50, e desenvolveu a trombofilia. E aí começa a fazer esses episódios, nunca teve, começou a ter uma atrás da outra, vamos pesquisar. Aí a gente entra na pesquisa. E aí tem a imagem da trombose, né? Então, tudo leva a crer que é uma trombose, como pode acontecer, que é desagradável, mas que quando acontece de repetição com outros fatores associados, que não são a trombose necessariamente, pode levar essa característica. Porque a gente sabe que é um trombo, né? Que vai entupir a veia, mas ele também pode entupir a artéria, né, que é o sangue que chega até os tecidos. Entupiu a artéria pode causar necrose. O membro, ele pode, ao invés de ficar vermelho, ele começar a ficar roxo. Esse trombo, ele não precisa estar necessariamente dentro do vaso das pernas ou dos braços, né? A gente vê ali que há uma formação do trombo. Não necessariamente está ali. Ele pode estar no cérebro e causar um AVC. Ele pode parar dentro do coração e pode causar arritmia. Pode parar dentro do pulmão e causar embolia pulmonar. E quem tem essa predisposição nem sempre também vai fazer a trombose da maneira que a gente espera, com a perna inchada, dura, vermelha. Às vezes pode fazer microtrombos. Nossa. E aí tem pequenos episódios de falta de ar. Tá difícil de respirar. E aí, quando vai observar, tem pequenos trombos no pulmão. O pulmão tá fazendo um processo inflamatório maior. Tudo por um problema de trombofilia. Doutor, é muito complexo. Sim. Quando a gente fala de hereditária, né, a gente entendeu um pouquinho ali, mas eu queria que você explicasse a diferença dela, então, para adquirida. Certo. Qual que é a diferença, doutor? Hereditária são alguns problemas que a gente já tem, né? Existem alguns fatores que a nossa coagulação ela é uma cascata. Um fator vai ativando o outro até que o sangue coagula. E alguns desses fatores de ativação, eles podem estar hiperativados. Então, na hora que eles têm que parar de coagular o sangue, eles continuam com essa coagulação. E aí a gente tem diversos fatores. Aqui, as hereditárias, olha, tem deficiência de algumas proteínas, antitrombina 3, fator 5 de Leydig. Tudo aquilo dali são coisas que fazem parte do nosso organismo naturalmente e que funcionam fazendo esse equilíbrio. Agora eu vou coagular porque houve um machucado,
agora eu não vou coagular. Então, eles começam a receber a informação errada, né? Ou a trabalhar de forma errada, porque houve uma emissão de estímulo diferente, que pode acontecer em qualquer momento da vida. Então, todos aqueles dali podem trazer essa característica. E as adquiridas? As adquiridas, elas existem algumas síndromes que podem acontecer porque algo acontece conosco durante a vida. Vamos supor, neoplasias, né, que são o câncer. O câncer em estágio avançado, ele acaba desencadeando o aumento do processo de coagulação. Então, nós podemos ter uma trombofilia, que são múltiplas tromboses nas artérias por conta da neoplasia. Não é muito raro nós, vasculares, recebermos ligações de hospitais que falam assim, olha, pode vir passar uma visita num paciente no CTI com câncer em estágio avançado? As mãos e as pernas estão ficando roxas. Nossa. Quando a gente chega ali, a gente já percebe o avanço da doença, né? O grau de comprometimento, porque já trombosou, né? Problemas renais, as pessoas têm problemas renais, as síndromes nefróticas. É só eu tratar, não vou fazer a dieta correta. Pode causar uma trombofilia, porque perde-se muitas proteínas do sangue, né? E aí, a perda dessas proteínas faz com que o organismo comece a desencadear uma coagulação diferente. E problemas relacionados ao sistema nervoso, que nos trazem os problemas, alguns reumatológicos, né? E outros adquiridos. Um exemplo, pessoas que acabam desenvolvendo vitiligo, psoríase, lúpus, artrite reumatoide. São problemas reumatológicos. Como é que funciona isso? O nosso corpo, ele começa a mandar pelo sistema nervoso, que está abalado, somatizando ansiedade, manda pra gente o sinal de que aquele órgão que nós temos ou aquela estrutura dentro do nosso corpo não é normal, é um corpo estranho. E aí nossos anticorpos começam a atacar os nossos órgãos, a nossa pele, como se fosse um corpo estranho. Isso é um problema autoimune. E isso acaba desencadeando também a trombofilia. E, doutor, desculpa a ignorância, mas, por exemplo, quando acontece um acidente, né? Caiu de moto, por exemplo. Aí as pessoas dizem, quebrou o fêmur. Aí vai, se olha e fica prestando atenção no fêmur. Aí quando dá a causa, de repente, de alguma morte, embolia pulmonar. Sim. O que acontece, doutor? Então, pode haver naquele momento, desde uma trombose gordurosa, porque quebrou o fêmur, o osso ele tem gordura em sua estrutura interna. E essa gordura passa para dentro do vaso e vira um trombo, que não necessariamente é um coágulo, um pedacinho de osso, ou pode ter acontecido alguma coisa que deu um clique no nosso organismo que acabou por desenvolver. Um exemplo, né? Existe um probleminha chamado livedo reticular. A gente olha a perna e você consegue ver roxo ou muito vermelho aquela teia de todos os vasos. E começa a aparecer de repente. Aquele sinal de pele já é um sinal que pode ser de uma trombofilia, de uma doença autoimune que já está deixando predisposto a uma trombofilia. Então, às vezes, até uma coisa de pele que parece ser nada, já é um sinal de trombofilia. A gente tem um depoimento aqui, vamos assistir para a gente falar um pouquinho de algumas pessoas, se tem gente que tem mais, né, possibilidades do que a gente já falou aqui. Vamos assistir. Oi, meu nome é Jane, eu vou contar para vocês um pouco da minha história com a trombofilia. Eu sou casada, tenho 2 filhos, o João Antônio, de 1 ano e 11 meses, e a Isabela, de 8 meses. Começou em 2018, quando eu tive o meu primeiro aborto. Até então eu não tinha o diagnóstico da trombofilia. No ano seguinte, 2019, eu tive um aborto novamente. Aí foi feito toda uma investigação de mutação, parte genética minha, do meu esposo. Naquele mesmo ano eu engravidei novamente e como eu já tinha o diagnóstico, eu já sabia que eu tinha que tomar a injeção subcutânea, que é a enoxaparina. Foi quando eu engravidei do João Antônio. Em 2021, janeiro de 2021, e logo que eu descobri, já tomava o AS antes, aí comecei a tomar as injeções de enoxaparina. João nasceu, graças a Deus, tudo certo. Depois, quando ele tinha
7 para 8 meses, a gente descobriu novamente que a Isabela estava chegando também. Aí, como já tinha o diagnóstico, já sabia como que era, a gente deu entrada novamente, porque a gente conseguiu toda a medicação pelo SUS, que o SUS fornece para as mães que têm trombofilia, alguns tipos de trombofilia. A gente conseguiu e, graças a Deus, temos hoje os dois filhos, o João Antônio e a Isabela. Essa é a minha história e espero que assim outras mulheres também possam ter conhecimento, porque muita gente não conhece. Jane, que bonito você falar isso pra gente. A gente ficou emocionada aqui, né, doutor? Ficamos arrepiados com a sua história, porque o doutor disse aqui que você foi um milagre, né, doutor? É verdade. Isso acontece, doutor? As grávidas geralmente podem ter mais do que as outras pessoas, e essa coisa de se medicar, pode? Como funciona? Sim, provavelmente ela fez o que a gente chama de SAF, que é Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídio. O que acontece? Alguma coisa aconteceu ali autoimune que fez com que esse anticorpo começasse a atacar algumas proteínas do plasma dela, que essas proteínas fazem a coagulação do sangue, o controle da coagulação. E aí ela acaba tendo uma ação desse anticorpo que começa a conhecer essas proteínas como um corpo estranho. E aí ela começa a criar um quadro que a gente chama de hipercoagulabilidade. Existem alguns critérios, por exemplo, mulheres que têm uma ou mais perdas, né, aborto, com mais de 10 semanas, tá? Mulheres que têm 3 abortos espontâneos com menos de 34 semanas, ou mulheres que têm 3 ou mais abortos com menos de 10 semanas de gestação. Doutor, não estou conseguindo, eu estou perdendo toda hora. Aí a gente começa a fazer uma pesquisa. Dentro dessa pesquisa, a gente tem que encontrar, porque o diagnóstico é feito por pesquisa. Pesquisa genética, exame de sangue, né, e alguns exames de imagem para a gente poder bater esse martelo. Mas dentro dessa pesquisa, ela deve ter encontrado alguma alteração autoimune que estivesse trazendo essa trombofilia para ela. Uma vez que as hereditárias nunca deram sinal de vida, né? Só durante a gestação. E é isso, normalmente é difícil ter a primeira gestação, tem a primeira gestação, é exatamente o que ela falou, é medicação em casa, não tem problema, ela aplica. E o medicamento é exatamente esse que ela falou, heparina de baixo peso molecular, que é subcutânea, mais o AS, tá? E quando vai ter a segunda gestação, aí você já teve a primeira, aí você passa a ter anticorpos que foram gerados por causa da primeira gestação também. Então a carga de anticorpo na segunda gestação é muito maior. E a segunda gestação é muito delicada, é bem difícil mesmo. Então, assim, faz jus a fotinha ali com o coração. Ali. Faz. Que bonito isso. E o tratamento, doutor, funciona dessa forma? São os remédios, injeções? Sim. Mudança de estilo de vida, tá? Porque a grávida tem outros problemas que também podem trazer a hipercoagulabilidade. A mulher grávida, ela tem uma alteração hormonal, é hormônio para crescer o útero, hormônio para ter leite, hormônio para tudo. Então, a barriga cresce, há um aperto dos vasos abdominais, há um aperto dos vasos, né, das pernas, porque a virilha passa a ser apertada. Então, existem outras coisas que também podem causar. Como existem também trombofilias causadas por má alimentação. Baixa nutriente, vitamina B6, B12, ácido fólico, tudo isso causa trombofilia. Então, é mudança do estilo de vida, é encontrar o que pode estar te dando esse gatilho. E uma vez que ela está presente, fazer o tratamento, que é exatamente esse que ela fez, na maioria das pessoas, salvo alguns tipos que são inúmeras, né? A gente viu que precisa de algo um pouco mais específico. E acompanhando, às vezes, o tratamento, infelizmente, é vitalício. O resto da vida. Doutor, quando a gente faz um teste genético, a gente ainda vai falar isso no programa, é possível identificar e prevenir? Sim. Existem testes genéticos específicos. Se eu acho que ela tem um problema de anticoagulante lúpico, tem pessoas que, às vezes, não desenvolveram o lúpus, tem todas as características, artrite, probleminhas de pele, não desenvolveram, mas começam a fazer a trombofilia, que é uma das características do lúpus. Aí, quando você vai lá, você acha anticoagulante lúpico, anticardiolipina, anti-beta-2. Então, assim, tem vários anticorpos, várias alterações genéticas, todas elas são pesquisadas pelo sangue mesmo. Que interessante, minha gente, é incrível.
Tecnologia é incrível, né? Que ela venha para ajudar, que a gente Sempre. consiga prevenir sempre, né? Que os médicos trabalhem na saúde. É isso aí, né? como um todo. Como um todo. Não é a doença, é o Não doente. é a doença. Doutor, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Toda vez que o doutor vem, eu falo assim, não, acho que esse assunto aqui, gente... Quando ele começa a falar, eu já venho com mais umas 50 perguntas na minha cabeça. Então, volte mais vezes, tá? Obrigado, A gente sabe sempre que é estarei. longe, mas a gente gosta Não, demais. prazer. Você de casa aproveita para seguir o doutor, para fazer pergunta para ele, @doutordr.rodrigogugel. Um beijo. Se cuide, se hidrate, doutor, naquele Rio de Sempre, né? Janeiro, viu? Isso, a gente morre seco.